O problema macroeconômico. Você sabia que a forma como você gerencia seu dinheiro pode estar te impedindo de ganhar mais? A maioria das pessoas passa a vida inteira acreditando em uma mentira reconfortante. A de que para enriquecer basta trabalhar duro, acumular horas extras e cortar o cafezinho depois do almoço. Dados globais de economia mostram que mais de 70% da população economicamente ativa vive no ciclo de subsistência, trabalhando apenas para pagar as contas do mês anterior. Se você não entender como funcionam as engrenagens invisíveis dos ciclos do dinheiro, você vai continuar correndo atrás do próprio rabo e patinando no mesmo lugar. Independentemente de quantos milhares de reais entrem na sua conta bancária no início do mês, dinheiro não desaparece do mundo durante as crises econômicas. Ele simplesmente migra de mãos desalinhadas com a macroeconomia para as mãos daqueles que sabem antecipar as grandes tendências de mercado. A evidência dos ciclos, a grande realidade financeira que os bancos não te contam, é que a economia se move em ciclos previsíveis de expansão, pico, contração e recessão, que duram em média entre 5 e 8 anos cada. Estudos do National Bureau of Economic Research (NBR) comprovam que investidores que compreendem esses movimentos conseguem multiplicar seu patrimônio em até 4 vezes mais rápido do que investidores passivos que apenas reagem aos acontecimentos. Quando você ignora essas fases, você acaba cometendo os mesmos erros clássicos da manada. Compra ações no topo histórico movido pela euforia da mídia e vende seus ativos na baixa histórica por puro pânico. O segredo da tranquilidade financeira não está na quantidade de horas que você passa dentro de um escritório, mas sim na sua capacidade técnica de posicionar o seu capital na fase certa do ciclo econômico antes que a maioria perceba a virada. A promessa e o direcionamento. Neste vídeo, eu vou te guiar através de um mapa prático, definitivo e embasado em dados para você quebrar esse ciclo vicioso de escassez. Reorganizar sua vida financeira do absoluto zero e estruturar um plano de ação para fazer o seu dinheiro gerar juros enquanto você dorme. Nós vamos analisar as métricas exatas que separam os endividados crônicos das pessoas que possuem patrimônios autossustentáveis que geram renda passiva todos os meses. Assista a este conteúdo até o final se você tomou a decisão consciente de parar de ser apenas um pagador de boletos homologado e deseja descobrir o caminho exato para viver com verdadeira tranquilidade financeira. Garanto que os próximos minutos vão economizar pelo menos 5 anos de erros e frustrações na sua jornada de construção de riqueza e consolidação patrimonial. E o que ninguém te conta é que investir não é só sobre escolher bons ativos, é sobre entender em qual nível do jogo você está. Porque a mesma estratégia que funciona para quem está começando pode destruir quem já tem mais patrimônio. O ciclo do orçamento eficaz e a regra dos 3 baldes. A falha das planilhas tradicionais. O primeiro grande ciclo que você precisa dominar imediatamente é o ciclo do controle interno, também conhecido como orçamento estratégico ou alocação eficiente de recursos. Estudos comportamentais de universidades renomadas apontam que cerca de 85% das pessoas que tentam utilizar planilhas financeiras tradicionais, cheias de microcategorias e preenchimentos diários, acabam desistindo do processo nos primeiros 45 dias devido à fadiga de decisão. Se você não sabe exatamente para onde cada centavo do seu salário está indo, você já perdeu o controle do seu destino financeiro antes mesmo do mês terminar, tornando-se refém de gastos invisíveis. Para reverter esse cenário sem burocracia, nós vamos simplificar drasticamente a sua gestão utilizando a regra dos 3 baldes, um método estruturado focado em direcionamento inteligente e macrogerenciamento de capital. A divisão métrica de capital. A engenharia por trás desse método consiste em dividir a sua renda líquida mensal em 3 percentuais fixos e inegociáveis para garantir previsibilidade e crescimento. O primeiro balde vai concentrar 50% da sua renda líquida para suas necessidades básicas, englobando tudo aquilo que é essencial para sua sobrevivência e moradia, como aluguel, condomínio, supermercado, contas de luz, água e saúde. O segundo balde será reservado para 30% dos seus recursos, destinados exclusivamente aos seus desejos pessoais. Sim, a ciência financeira comprova que você precisa de uma verba carimbada para lazer e hobbies, pois a privação extrema gera um efeito rebote psicológico que destrói o planejamento no médio prazo. Por fim, o terceiro balde receberá os 20% restantes, que serão blindados e direcionados para o seu futuro, servindo como o combustível principal para a quitação de pendências e construção do seu patrimônio de longo prazo. O impacto de longo prazo, para entender o poder numérico dessa divisão. Uma pessoa que aplica a regra dos 20% guardados com uma renda média de R$5.000
consegue acumular R$ 12.000 de capital limpo em apenas 12 meses, sem contar o efeito dos juros. Esse montante representa a diferença entre ter poder de escolha ou ser obrigado a aceitar condições abusivas de trabalho por pura dependência financeira imediata. O objetivo central dessa metodologia é fazer com que você pare de gastar energia tentando economizar centavos e passe a focar na destinação correta dos grandes blocos do seu dinheiro. Lembre-se sempre de uma premissa macroeconômica imutável: quem governa o próprio dinheiro com mão de ferro no presente, dita as regras do jogo e desfruta de total liberdade de escolha no futuro. Aqui é onde todo mundo erra. A maioria tenta prever o mercado. Fica entrando e saindo, tentando acertar o melhor momento. Mas os investidores que realmente crescem fazem o oposto. Eles constroem consistência e deixam o tempo trabalhar a favor deles. Rompendo o ciclo das dívidas com um efeito bola de neve, o custo dos juros compostos negativos, é matematicamente impossível construir riqueza sólida e duradoura enquanto você estiver sangrando dinheiro todos os meses através de juros abusivos de cartões de crédito e cheque especial, que no cenário econômico atual podem ultrapassar a marca assustadora de 400% ao ano, de acordo com os dados mais recentes de órgãos de proteção ao crédito. Aproximadamente 78% das famílias brasileiras possuem algum tipo de dívida. E o principal motivo do endividamento prolongado é o desconhecimento de estratégias de liquidação acelerada. Para ganhar mais e prosperar, nós precisamos, antes de qualquer coisa, estancar o vazamento financeiro causado pelas dívidas, rompendo esse ciclo destrutivo de submissão aos juros bancários. A estratégia mais eficaz e psicologicamente testada para resolver esse problema não é focar na maior taxa de juros, mas sim aplicar o método comportamental conhecido mundialmente como bola de neve. Do método bola de neve. A execução prática dessa metodologia exige que você liste absolutamente todas as suas pendências financeiras em um papel, ordenando-as estritamente da menor para a maior em valor total devido, ignorando temporariamente as taxas de juros nominais. A partir desse mapeamento, você vai direcionar toda e qualquer sobra financeira do seu orçamento, além de recursos vindos de rendas extras, para liquidar agressivamente a menor dívida da lista, enquanto mantém apenas o pagamento mínimo obrigatório das demais para evitar inadimplência. O grande segredo dessa estratégia foi comprovado por um estudo da Harvard Business School. Focar no menor valor elimina contas mais rapidamente da sua frente, gerando vitórias rápidas que mantêm o indivíduo motivado a continuar no plano. A psicologia e a resolução final: quando você elimina a primeira conta da sua lista, independentemente do valor, o seu cérebro recebe uma descarga de dopamina e uma sensação de progresso real, o que confere o gás psicológico e o foco necessários para atacar a próxima meta com ainda mais força. À medida que as dívidas menores vão sumindo, o dinheiro que era usado para pagá-los é somado ao orçamento para liquidar as dívidas maiores, criando um efeito cascata financeiro que acelera o processo de quitação em até 50% do tempo estimado inicial. Romper o ciclo do endividamento não é apenas uma questão de fazer contas matemáticas, mas sim de mudar o comportamento diário e recuperar a dignidade financeira. Assim que o último débito for riscado da sua lista, você terá liberado uma parcela massiva do seu fluxo de caixa mensal para finalmente começar a construir o seu patrimônio real. Se você entendeu isso, você já está na frente de 90%, porque a maioria nunca passa desse nível. Elas desistem na primeira queda, ou ficam presas tentando ganhar rápido, mas quem continua começa a ver o efeito real do crescimento. O ciclo do investimento inteligente e a blindagem do patrimônio. A fundação e a reserva de emergência. Assim que a sua casa estiver devidamente organizada e os vazamentos de juros forem completamente eliminados, você estará pronto para ingressar no ciclo mais rentável das finanças. O ciclo do investimento inteligente. No entanto, há um erro gravíssimo cometido por mais de 90% dos investidores iniciantes que você deve evitar a todo custo. Nunca tente construir o telhado de uma casa antes de consolidar as paredes e a fundação. No mundo dos investimentos, a sua fundação inegociável chama-se reserva de emergência, um montante que deve equivaler a um período estrito de 3 a 6 meses do seu custo de vida atual. Esse dinheiro não tem o objetivo de te deixar rico, mas sim de blindar o seu patrimônio, devendo ser alocado exclusivamente em ativos de altíssima segurança institucional e liquidez diária, como o Tesouro Selic ou CDBs que rendam pelo menos 100% do CDI. A transição para ativos de crescimento, para fins de exemplificação matemática, se o seu custo de vida mensal é de R$3.000, a sua reserva deve ser de exatamente R$18.000 depositados em um porto seguro de resgate imediato antes de você comprar a sua primeira ação na Bolsa de Valores. Somente após essa barreira de proteção estar perfeitamente estruturada é que você receberá a luz verde dos analistas financeiros para dar o próximo passo rumo aos investimentos de crescimento.
Esses ativos de crescimento englobam ações de empresas consolidadas e pagadoras de dividendos, fundos imobiliários com histórico de consistência e ETFs atrelados aos principais índices globais, como o S&P 500 americano. A existência da sua reserva é o que garante que você jamais precisará resgatar suas ações na pior hora possível do mercado, no meio de uma crise sistêmica, transformando uma oscilação temporária em um prejuízo financeiro definitivo. O efeito dos juros compostos. A grande mágica deste ciclo reside no efeito dos juros compostos, uma força matemática que o físico Albert Einstein apelidou de a oitava maravilha do mundo moderno. Se você investir consistentemente R$ 500 todos os meses a uma taxa média de juros de 10% ao ano, ao final de 20 anos você terá acumulado mais de R$ 340 mil, sendo que mais da metade desse valor será composta puramente por juros pagos pelo mercado ao seu favor. Investir de forma inteligente não exige que você seja um gênio da matemática, mas sim que você tenha a disciplina estatística de manter os seus aportes constantes e a paciência de deixar o tempo trabalhar. Com um patrimônio blindado pela reserva e crescendo através de ativos reais, você atinge o patamar onde o dinheiro passa a trabalhar mais por você do que você por ele. Agora vem a parte mais importante. Não é sobre quanto você ganha, é sobre como você protege e multiplica o que já construiu, porque é aqui que o jogo muda de verdade. O ciclo da renda crescente e o poder da escalabilidade. O teto dos cortes versus infinito dos ganhos. Por melhor que seja a sua gestão orçamentária, você precisa compreender e aceitar um limite matemático muito claro. O ato de cortar gastos possui um teto intransponível. Afinal, você só consegue economizar até chegar ao ponto zero e não pode parar de comer. Em contrapartida, o seu potencial de aumentar os seus ganhos, expandir a sua receita e diversificar suas fontes de faturamento é absolutamente infinito e depende apenas da sua estratégia de posicionamento para acelerar drasticamente a velocidade com que você vai atingir a sua independência financeira. Você precisa ativar com urgência o ciclo da renda crescente, utilizando o mercado digital e a internet como alavancas de escala. O mercado de prestação de serviços online e infoprodutos movimenta bilhões de dólares anualmente, e qualquer pessoa com uma habilidade específica pode abocanhar uma fatia desse bolo. A monetização de habilidades de alto valor. Pare por um instante e faça um inventário técnico das suas habilidades atuais. Qual conhecimento profissional, idioma, domínio de ferramentas de software, especialidade técnica ou hobby você possui que outras pessoas pagariam para aprender ou ver resolvido? Estatísticas de plataformas de trabalho remoto mostram que profissionais, freelancers e consultores estratégicos conseguem aumentar sua renda mensal em até 45%, logo nos primeiros 6 meses de atuação direcionada na internet. Você pode começar oferecendo mentorias individuais, criando pequenos cursos digitais, prestando serviços de design, tráfego pago ou copywriting nas suas horas vagas, sem a necessidade de abandonar o seu emprego atual. A grande meta aqui é criar canais de receita paralelos que não dependam exclusivamente do seu tempo físico para faturar, gerando o que chamamos de escalabilidade financeira. A aceleração patrimonial através do aporte. O grande segredo das pessoas que enriquecem rapidamente não está em gastar essa nova fonte de renda extra com passivos de luxo, mas sim em utilizar 100% desse capital extra para injetar diretamente na carteira de investimentos. Se a sua renda extra digital for de R$ 1.500 por mês e você destinar todo esse valor para a compra de ativos financeiros, você estará antecipando a sua aposentadoria em cerca de 10 a 15 anos em comparação com um investidor tradicional. A renda extra serve como o acelerador turbo do seu patrimônio, multiplicando a sua capacidade de aporte e fazendo com que o bolo dos juros compostos cresça em velocidade exponencial. Domine o ciclo da renda crescente e você nunca mais ficará refém de uma única fonte de salário ou das oscilações da economia tradicional. A síntese da transformação comportamental. Mudar radicalmente a sua mentalidade, transformar a sua relação com o dinheiro e alcançar a tão sonhada estabilidade financeira não são eventos que acontecem por sorte ou magias do destino, mas sim o resultado direto de decisões consistentes tomadas no presente. As estatísticas econômicas são implacáveis com quem adia a decisão de se educar financeiramente. A cada ano que você passa ignorando os ciclos do dinheiro, o seu poder de compra é corroído pela inflação e o seu tempo de liberdade é postergado. Agora que você tem um mapa completo, os dados macroeconômicos e as 4 fases dos ciclos financeiros perfeitamente explicados nas suas mãos, a responsabilidade de mudar a sua realidade é exclusivamente sua. O conhecimento sem aplicação prática é apenas uma ilusão
que não altera o saldo da sua conta bancária no final do mês. Engajamento por pergunta direta. E eu quero iniciar um diálogo direto com você agora mesmo para entender em qual estágio da jornada você se encontra hoje. Qual desses 4 ciclos que nós conversamos ao longo do vídeo você identificou que precisa de um ajuste mais urgente na sua vida neste exato momento? É a organização estruturada do orçamento através da regra dos baldes, a eliminação definitiva das dívidas pelo método bola de neve, a construção da sua reserva de emergência ou o início dos seus investimentos em ativos de crescimento? Deixe a sua resposta detalhada e a sua opinião aqui embaixo na seção de comentários, pois eu faço questão de ler e responder pessoalmente a cada um de vocês para ajudar a destravar os seus resultados. A sua interação nos comentários ajuda o algoritmo do YouTube a entender que este conteúdo é altamente relevante para transformar vidas. A chamada de ação final. Se este conteúdo expandiu a sua visão de mundo, trouxe dados novos e agregou valor real para o seu planejamento financeiro, não se esqueça de clicar firmemente no botão de curtir aqui embaixo e se inscrever no canal para fazer parte da nossa comunidade de investidores inteligentes. Ative também o sininho de notificações para garantir que você receberá em primeira mão os nossos próximos passos e estratégias avançadas rumo à sua liberdade e tranquilidade financeira. Compartilhe este vídeo no grupo da sua família ou com aquele amigo que precisa urgentemente parar de correr atrás do rabo e começar a investir de verdade. Muito obrigado por me acompanhar nesta aula completa de hoje. Mantenha o foco absoluto nos seus objetivos financeiros e nos vemos estrategicamente no próximo vídeo.